Aproveito para falar dela, daí eu posso tomar um golinho e molhar o bico. 3 dicas para produzir sour. E vocês vão ver, ela não está associada com o processo de produção, que é um passinho atrás. A gente tem que voltar um pouquinho. Um dos grandes problemas, né, dos cervejeiros é a falta de paciência, vamos dizer assim, tá? Então, a primeira coisa, como dica que eu dou para quem gosta de sour, quer fazer sour, é mudar o que a gente chama de mindset, né? O pensamento, tá? E é trazer a paciência, calma. O que vocês têm que ter em mente é: eu preciso de muito mais paciência quando o assunto é produção de sour. Então a gente vai ver os diferentes métodos, vocês vão ver que tem alguns métodos que são rápidos, comparado com sour, mas ainda que sejam rápidos, são mais demorados do que o processo de produção de cerveja normal. Mas, por exemplo, tem gente que não tem paciência para fazer uma lager como essa aqui, porque não quer fazer um lager aí de 1 mês, 2. Quer cerveja pronta em 1 semana, 2. Tem gente que tá querendo, só quer saber de fazer cerveja com Kveik porque não quer controlar a temperatura de fermentação e quer que fique pronto em 1 semana e quer que eu convença porque tem que maturar por 1 ou 2 semanas porque quer a cerveja pronta em 1 semana, 2 no máximo. Quem tem esse pensamento, esquece sour. Tá? Vocês não vão conseguir fazer sour com esse padrão. Só que daí, o que eu falo para vocês não é só ter paciência no sentido de sempre ter paciência para sempre demorar muito. Aí entra o segundo, que é regularidade. Como assim regularidade, Daniel? Bom, se você tiver um padrão de regularidade de produção de cerveja, é muito fácil fazer uma sour. Por quê? Claro que assim, para quem nunca fez cerveja na vida, vai assistir uma aula como essa, vai pensar, puta, eu vou fazer a primeira sour, que vai demorar um pouquinho para ficar pronta. E aí, para a primeira cerveja, não convém fazer uma que vai demorar para ficar pronta. Mas a partir do momento que você tem regularidade na produção, você vai produzir uma cerveja, depois 2, depois 3, depois 4. Então, às vezes, você já está com 4 cervejas prontas, uma com mais, outra com menos, mas vocês têm 4 cervejas já aí no seu plantel, que você está consumindo, que você está vendendo para os amigos, ou que está levando para as festas, enfim. Mas, de repente, você para e faz uma sour. Você não está sem cerveja nenhuma em estoque, você foi lá e fez uma sour. Fez uma sour e aí você vai conseguir com isso, tá? Fazer uma sour, deixar maturando, porque ela vai maturar um bom tempo. Já vou adiantar um pouquinho aqui, mas algumas 6 meses, 1 ano. Como eu falei para vocês, eu tenho cerveja aqui há 2 anos, maturando. Só que isso não vai dar um déficit para você, porque você tem outras cervejas prontas. Então você produziu, parou, fez uma produção, fermentou, tudo bem, vai deixar maturando, tem um espaço para sua sour ali, e aí beleza. E aí, deixou. Semana que vem já vai produzir uma outra cerveja, vai continuar o seu processo e você produz 1 e 2 e 1 por mês, 2 por mês e por aí vai. Daqui 6 meses, 1 ano, aquela maturação que hoje parecia que era muito longa, parar para fazer isso e demorar muito, você já se preparou para isso, né? Você já fez, já largou lá, tá esquecida, entre aspas, e aí você vai conseguir voltar depois de um tempo, né, vamos dizer assim, que você está produzindo outras cervejas, consumindo outras cervejas, pum, deixa eu experimentar como é que tá a minha sour, pô, ainda precisa de um pouco mais, daqui a pouco foi, pum, não, agora tá top, agora eu curti, aí ela vai tá boa, e aí você vai, pô, fechou, tô com uma sour pronta, e claro, você pode fazer outras sours ao longo do tempo, nesse tempo você vai tendo um plantel de várias cervejas, sendo algumas delas sour, depois você pega as sours para produzir outras sours, aí vai. Mas lembra, não vai ser a primeira cerveja, não vai ser a segunda. Mas depois que você já tem algumas cervejas, você pode sempre introduzir, fazer um planejamento aí. Por isso que é interessante a regularidade, tá sempre fazendo cerveja. Você vai introduzir isso aí no seu processo de produção. E aí você com certeza vai ter sour sem sentir isso. Puta, paciência é foda, tem que esperar ficar pronta é foda. Eu quero uma cerveja pronta rápido. Mas aí se você se programa, isso deixa de ser um problema. Paciência, regularidade e depois disso, equipamentos próprios. Tá? Para esse processo de sour, principalmente, né, especificamente, é muito importante porque é contaminação, são agentes contaminantes, muito, né, nesse aspecto, adicionados na cerveja propositalmente, mas são agentes contaminantes. E quando a gente utiliza os equipamentos, né, para fazer sours, com vontade, com desejo de fazer sour,
Depois, se a gente utiliza esses mesmos equipamentos, alguns deles, principalmente as bombonas, né, balde de plástico, assim, é difícil de a gente conseguir eliminar todo o processo, né, todos os micro-organismos. Às vezes formam alguma película, algum filme ali e tal, que o processo de lavagem e sanitização pode não ser muito eficiente. Então o que acontece quando você aproveita uma bombona para fazer uma sour e depois fermenta uma Pilsen? Aproveito para falar dela, daí eu posso tomar um golinho e molhar o bico. Você pode trazer aquela contaminação, que para aquela cerveja sour foi proposital, tudo certo, por uma cerveja como essa que você não quer que isso tenha.